Eu sou um equívoco que mal me faz reconhecer aqui nascido e até o fim serei sempre um equívoco. Eu sou um equívoco. Pensar somente para ser além do fato de existir, não ser só um equívoco. Eu sou um equívoco da dor, do amor ou do prazer. Prazer em ser o que já é, porém mesmo um equívoco. Obrigado. Pode até me esquecer por hoje, hoje quando breve finda, isso pode parecer clareza, mas é coisa que relevo. E se a gente se encontrar ainda, pode ser que hoje ou nunca, e seu corpo exalar o cheiro que um dia eu deixei na rua. Quando o tempo levitado e simples de pequenas sutilezas, seu corpo no meu e a noite que você me fez a cama, não tem jeito que se dê de um jeito que fique. Não tem jeito que se dê de um jeito de sempre. Pode até me esquecer por hoje. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer uma canção que a gente precisa da ajuda de vocês. É um grupo pequeno hoje, mas pode confiar e acreditar. Então, quem cantar essa música comigo, que vocês vão aprender agora, muito fácil. Quem cantar, em uma semana vai receber muito dinheiro. Um dinheiro vai aparecer para você, ou um amor, ou as duas coisas. Então, quem aqui estiver à procura de amor, cante comigo. Quem tiver à procura de dinheiro, que é sempre bom, também cante comigo. E assim, eu vou cantar. Vai descer lá em casa que vai ter uma fuá. Pá, pá, para, pá, 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 para, pá. Vocês só vão cantar. Pá, pá, para, pá, 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 para, pá. Se quiser também cantar a música inteira, também pode cantar. Aqui é democracia, tá?
O mundo está louco hoje em dia, mas aqui ainda continua a democracia. Então, cantem com a gente. Vai descer lá em casa que vai ter uma fuá. Pá. Subir a paciência que vai ter uma fuá. Pá. Vai ter uma fuá com festa no mar. Convidei os herês e convoco vocês. Vai ter uma fuá. Diga dar que vá, que manhã tá lá. Vai descer lá em casa que vai ter uma fuá. Vai baixar na preguiça que vai ter uma fuá. Ribeira Maralina que vai ter uma fuá. João Reaquisila que vai ter uma fuá. Vai ter uma fuá com vista pro mar. Convidei Damião e convoco o seu Zé. Vai ter uma fuá. Venha, pode chegar, seja o que Deus quiser. Axé, axé amor, Xangô mandou entrar, Ogum anunciou. Fogo, louvou Imã, Nanã olhou pro céu e Ançã alumiou. Axé, axé amor, Xangô mandou entrar, Ogum anunciou. Fogo, louvou Imã, Nanã olhou pro céu e Ançã alumiou. Axé amor, axé amor, axé amor, axé amor. Vai descer lá em casa que vai ter uma fuá. Vai descer lá em casa que vai ter uma fuá. Vai descer lá em casa que vai ter uma fuá. Vai descer lá em casa que vai ter uma fuá. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer uma canção que ficou popularizada na voz da Gal Costa. Sinto quando alguém te interessas, mesmo quando finges que não vês. Se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto onde vais. Mas se quiser saber se voltas logo, you don't know nada mais. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu demais. Amanhã será
onde a gente vai tem uns amigos que você precisa visitar. Se não sou feliz, são só ciúmes, nada mais. Mais de uma vez flagrei teus lábios na intenção do nome de outro alguém. Mas se quiser saber o que eles calam, você diz tudo bem. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu demais. Amanhã será jamais. Dessa vez doeu demais. Amanhã será jamais. Obrigado. Fiquei na avenida a te esperar. Baixou o toque de recolher. Será que ele nunca vai voltar? Ou será que a gente vai morrer antes do carnaval passar? Ficou na avenida a me esperar. Baixou o toque de recolher. E agora em casa remoer, a olhar quatro paredes, desejando me ver porque você não percebeu. Não foi por falta de aviso que você não percebeu. Oh, nunca vi alguém assim, tão incapaz de convencer que era você. Sim, sou eu incapaz, era você. Ficou na avenida a me esperar. Passou o carnaval, não vi você. Será que a gente ainda vai se encontrar, meu bem? Ou será que a gente vai morrer antes do carnaval passar? Antes do carnaval passar. Antes do carnaval passar. Obrigado. Agora a gente vai fazer uma canção do Gilberto Gil que, na minha memória afetiva desde criança, é uma canção que eu aprendi a cantar, acho que desde que eu nasci. Talvez seja a primeira canção que eu aprendi a cantar em Salvador, que chama Filhos de Gandhi, e que esse ano rolou uma polêmica.
vou falar de polêmica. Já falei que eu ia falar uma polêmica, vou ter que falar uma polêmica. Então, se estiverem filmando, depois posta lá no Twitter. Enfim, rolou uma polêmica em Salvador com os Filhos Gigantes por ser um bloco só de homens e não para homens trans também. E aí a internet foi a loucura. E óbvio que concordo, né, por ser uma pessoa do candomblé também, que o candomblé é para todo mundo e os Filhos Gigantes tem que ser para todo mundo, né? A democracia é isso e o mundo sempre vai mudar, está mudando, vai mudar, queira a gente ou não. 100 anos atrás aqui em Portugal não era como é hoje e o mundo não vai ser como sempre, né? Como é hoje, como sempre foi. Então que pessoas possam se sentir incluídas, inclusas e parte, né, de blocos e celebrações e de tudo, né? E que pessoas trans também possam ter a dignidade de se aposentar com dignidade, que é o mais importante. Mas enfim, vamos nessa. Ô Molu, Ogum, Oxum, Oxum, Maré, todo o pessoal manda descer pra ver Filhos Gigantes. Iansã, Iemanjá, chama Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver Filhos Gigantes. Mercador, cavaleiros de Bagdá, ó filhos de Obá, manda descer pra ver Filhos Gigantes. Senhor do Bom Fim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, manda descer pra ver Filhos Gigantes. Oh, meu Pai do céu, na terra é carnaval, todo o pessoal manda descer pra ver Filhos Gigantes. Oh, Molu, Ogum, Oxum, Oxumaré, todo o pessoal manda descer pra ver Filhos Gigantes. Iansã, Iemanjá, chama Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver Filhos Gigantes. Mercador, cavaleiro de Bagdá, ó filhos de Obá, manda descer pra ver Filhos Gigantes. Senhor do Bom Fim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, manda descer pra ver Filhos Gigantes. Oh, meu Pai do céu, na terra é carnaval, todo o pessoal manda descer pra ver Filhos Gigantes. O Molu, Ogum, Oxum, Oxumaré, todo o pessoal manda descer pra ver Filhos Gigantes. Gabriel Musac, no violão. Eu sou Bruno Capinã, como está ali. Pode me procurar nas redes sociais, nas plataformas. Hoje é o lançamento do ato 1 da minha discografia. São 6 álbuns. E os 3 mais recentes estão aqui para vocês. A gente vai ter uma conversa agora com o Ivan. E fica aqui, né? Vocês também podem fazer perguntas, enfim, etc. Curiosidades, contarei. Então, essa é a nossa última canção e já vamos para a conversa com o Ivan.
Gabriel Musac, Bruno Capinã, muito obrigado, Porto, e até a volta. Quando cai a noite, tô num ponto cio, com o olho fixado num da presa vigio. O olfato, paladar e o tatu estão aguçados, cio. Quem vaga pelo negro no silêncio, na ânsia, no impulso, no vazio. É tudo ou nada, eu vou dar o bote, Estou fora de mim, fora de mim, fora. Tô caçando. Estou fora de mim, fora de mim, fora. Tô caçando, cio. Quando cai a noite, tô no ponto cio, com o olho fixado, não dá presa, vigio. O olfato, paladar e o tatu estão aguçados, cio. Quem vaga pelo negro no silêncio, na ânsia, no impulso, no vazio. É tudo ou nada, eu vou dar o bote, Estou fora de mim, fora de mim, fora. Tô caçando. Estou fora de mim, fora de mim, fora. Tô caçando, cio. Quando cai a noite, tô num ponto cio, com o olho fixado, não dá presa, vigio. O olfato, paladar e o tatu estão aguçados, cio. Quem vaga pelo negro no silêncio, na ânsia, no impulso, no vazio. É tudo ou nada, eu vou dar o bote, Estou fora de mim, fora de mim, fora. Tô caçando. Estou fora de mim, fora de mim, fora. Tô caçando, cio. Boa tarde a todas e todos. Era o ato 1, agora é o ato 2, né? Quer dizer, obrigado pela presença de todas e todos. Eu sou Ivan Lima, para quem não me conhece, eu normalmente faço mediação e talks aqui na FENAC. Com muito prazer que hoje eu posso conversar com o Bruno. E vocês começaram com música sempre melhor, né, do que está me ouvindo. Então, uma alegria poder conversar e ele oportunizar esse momento para a gente, já que nas demais apresentações foi apenas música. Apenas não, muita música, né? Mas ele não pôde falar. E, às vezes, quem está na plateia tem uma curiosidade específica. Enfim, espero que agrade o papo que a gente vai ter aqui. Mas, Bruno, obrigado também por deixar esse papo acontecer aqui. Eu que agradeço. Espero estar, mais... Porque depois do show eu fico meio altinha. Olha, então quero começar pelo começo. Primeiro, assim, o teu nome, o teu sobrenome também carrega um certo peso, apesar de achar que você tem uma assinatura muito própria. Isso é muito bacana, né? Para não ser um nepo baby, imagina, né? Quando você cria uma assinatura, você deixa de ser uma vez. Mas eu queria saber primeiro, eu acho a tua música, assim como tu, te vendo pessoalmente, uma pessoa muito colorida, muito diversa. Então, me angustia, assim, no sentido positivo, em saber o que é que você cresceu ouvindo, o que é que você ouvia como criança, que lhe despertou a música enquanto algo que lhe tocava, para depois passar a fazer música, percebe? Sim.
Eu acho que eu ouvi Tropicália, primeiramente. Sim, em casa, minha mãe é ainda obcecada pela Bethânia, pelo Caetano, mas principalmente pela Bethânia. E o vizinho do andar de cima, a gente morava num apartamento, e o vizinho do andar de cima era uma gay obcecada por Bethânia também. Aí tinha uma competição, era um paredão de Bethânia, ele em cima, minha mãe embaixo, e era só Bethânia. Aí meu pai escutava de tudo, escutava Paulo Diniz, Raimundo Sodré, escutava muita música, Emílio Santiago, muita coisa. E minha mãe também ouvia muita coisa, aí os meus tios, né, a família era todo mundo muito musical, assim, ouvia muita música. Então eu lembro que tinha uma tia que minha mãe era a caçula e minha mãe me teve com 16 anos, minha irmã com 15. E aí ela foi pro mundo, foi viver e eu ficava com as minhas tias. Aí uma tia era obcecada pelo Julio Iglesias e Roberto Carlos. Aí sempre tem essa tia. Simone também, Joana, enfim. E aí um tio era obcecado pelo Jorge Ben. E um tio pelo João Gilberto. O Natal da gente era o Natal do Jorge Ben, sempre. Todo ano era Jorge Ben, Jorge Ben, Jorge Ben, que a gente passava na casa desse tio. Ele é muito Jorge Ben. Então ouvi tudo, ouvi de tudo. Caetano, Gil, Gal. E aí eu entrei na fase da Gal, que depois a gente pode falar sobre. Mas é isso. E nesse meio musical, certamente um ambiente muito musical, seja familiar, mas também um lugar de muita música, né? Com muita referência, talvez a maior referência local para a música brasileira, seja Bahia, Pernambuco talvez, fica lá e cá nessas referências. Mas qual foi o momento que você decidiu, uma vez ouvinte, agora ser criador? Eu quero fazer música também, eu quero entrar nesse momento. Como é que isso aconteceu para ti? Eu acho que eu não decidi, eu não escolhi, acho que me escolheu mesmo. Tipo, eu acredito muito nisso, assim, espiritualmente falando, não sei. Eu sou ateu, mas não sou. Enfim, uma mente meio confusa, assim, com relação à minha própria espiritualidade, mas a música é o meu Deus, eu diria assim. Que música foi o que me deu norte também para a vida e a música me escolheu. Eu estava... Desde criança eu gostava de fazer de conta que eu tinha um palco, eu montava um palco na frente da televisão, cantava as canções da Gretchen, dançava igual a Gretchen, depois igual as dançarinas do Ilê, do Olodum. Era obcecado por aquele disco Egito Madagascar, do Olodum também, numa época. E aí, certo dia, eu estava na cidade de Jiquié, no interior da Bahia, que é a terra do Ali Salomão. Meu pai, separado já da minha mãe, se casou novamente e aí foi morar em Jiquié. E eu era muito rebelde na adolescência. E ele falou assim: você vai morar comigo porque você precisa parar de ser como você é. E aí fui morar em Jiquié. E em Jiquié, que é conhecida como Cidade do Sol, é muito quente Jiquié. Meu pai falou assim: você vai no banco pagar umas contas para mim, tá? E se vira aí. Eu já tinha, acho que 12, 13 anos. E no caminho de volta para o escritório, eu, tentando fugir do sol, naquele calor infernal de que veio uma música inteira. Desceu, assim, baixou. No mesmo dia, eu fiz mais uma, e naquela semana fui compondo, fui escrevendo, e foi dali que nasceu, assim, que a fagulha, né, nasceu, assim, de repente. Aquele calor. Mas você fez aula de instrumento, canto depois, não? Ou foi organicamente seguindo? Eu fui organicamente seguindo até quando eu fui para Toronto, no Canadá. E aí eu fui fazer conservatório de música. E tinha já estudado economia na Bahia. Tranquei, fui para o conservatório de música. E no conservatório de música, o professor não era dos melhores professores em termos de querer me ensinar como cantar. Eu não gostava. E aí, na segunda aula, eu larguei. Na segunda aula também eu falei assim: não quero, você não vai me ensinar, e deixei o conservatório. Então, nunca, tecnicamente falando, nunca me vi como músico, né? Estudado, assim, igual o Gabriel Musak. Nunca fui.
E me diz uma coisa sobre o lançamento desses discos, né? Normalmente, quando se lança um projeto, se começa dos mais antigos, né? Vamos começar dos mais antigos. Por que começar dos mais recentes? Pode falar a verdade? Então, a ideia é que eu tinha um contrato com a Sony no Brasil e a Sony era a minha editora e estava com os 3 primeiros discos. E a Sony vai saber agora. Como eu não tinha como prensar os discos por conta desse contrato de edição com a Sony, que foi um contrato que eu assinei por conta de uma abertura de uma novela, que depois alguém tirou a minha música da abertura da novela, outra conversa para outro dia. Mas aí a Sony simplesmente tinha esse contrato comigo e que eu precisava rever e eu precisava da rescisão de contrato para prensar os meus discos. E tinha um tempo, né, que tinha que fazer os discos. E aí eu, conversando com a Malu Magalhães, que é a dona do selo Gran Gran, a gente veio com essa ideia, tipo, poxa, seria muito bonito se a gente fizesse dividido em 2 atos, o ato 1 e o ato 2. Sendo que, para mim, na minha cabeça, teria que começar com os mais recentes. Faria mais sentido. E aí Malu, nossa, eu amei a ideia, é fantástico. Faz super sentido, foi na minha loucura e a gente fez isso. Ah, que legal. Por falar em discos, né, as capas são muito chamativas. E eu queria te perguntar como é a tua concepção gráfica, porque são capas assim incríveis, né? O Real chama muita atenção na presença também. Os 3 chamam, mas tem propostas diferentes. Como é que tu faz a concepção visual do disco, né? Também o título do disco, como é que tu escolhe chegar a esse título especificamente para depois dialogar com as capas, né? Que são tão coloridas. Principalmente o mais recente, é o mais colorido de todos. Sim, então, o Leão lá de Senjuba, que é o vermelho, amarelo e azul, que é inspirado num poema do português Sá Carneiro, Dispersão, que ele termina com leões alados sem juba. E é uma pintura minha, que eu já tinha, que eu pintei para um amigo. E aí, durante a pandemia, eu decidi fazer um disco e falei, pô, eu quero essa pintura como capa. O Tarahara, que é o aqui em preto, comigo na cara, a minha cara na capa, a gente primeiro fez a foto. Fizemos a capa primeiro. E depois eu gravei. Que é do Darian Dornelles, que mora em Lisboa. Um fotógrafo brasileiro, nosso amigo. E a ideia era ecos da escravidão no Brasil. E eu queria que simbolizasse um pouco elementos também do candomblé na minha cabeça. Então tem o vento, tem a água, tem o fogo, tem tudo na capa. E o Real, que é a foto de um grande amigo, Lucas Manihan, que faleceu e não viu o disco ficar pronto, o vinil. Ele queria muito o vinil, mas ele veio a falecer de câncer em 2021, desculpa. Ali, durante a pandemia também. E a capa do Real, na verdade, eu acho que veio depois da gravação. A gente gravou e aí eu decidi que essa seria a capa. E nada mais é do que um homem submerso ali no isolamento também, né, da piscina, da água. E eu queria que simbolizasse um pouco, não somente o disco, mas a época que o Brasil estava vivendo, das fake news e de golpes e de várias coisas. E aí eu queria que fosse essa foto que na minha opinião, representou muitas canções também, né? E como é que tu chega a essa concepção? O título do disco vai ser esse? Ah, sim. Geralmente ou eles são apresentados e aí eu vou fazer o disco. Divina Graça já tinha desde criança. Eu queria um disco chamado Divina Graça, que não está aqui. Tarahara é porque eu descobri que Tara é o feminino de Buda no budismo. E aí o meu apelido quando criança era Buda. E quando eu me dei conta que eu também poderia ser Tara, fez sentido que esse título viria ser um dos meus álbuns.
E aí, quando eu conectei Tarahara, que é meio esquizofrênico, né? Tarahara, ra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 , falei, pô, é bonito e ficou. Real, eu escolhi o título baseado nisso, no real de ser a moeda brasileira, o mundo real, não real, as fake news, o que é realidade, o que não é. E veio antes de eu gravar também, eu já sabia o título. Então, geralmente, eu tenho uns títulos guardados, eu guardo eles na gaveta, e aí ou começo o disco pelo título, ou depois de gravar o disco, eu falo, pô, é esse nome aqui. E já tenho, acho que 3 discos que eu estou gravando, que está na gaveta, assim, que já tem nome também. Eu acho que você guarda outras coisas na cabeça também, porque você falou agora do Jorge Benjor, que eu via quando criança, você acabou de tocar Filhos de Gandhi, que foi uma música lançada para o Gilberto Gil com o Benjor. Exato. Uma música que dura 12 minutos, né? Quase uma oração ao vivo. Então, você que eu não ia ali, fazer 12 minutos hoje, que não dava tempo. Claro, mas eu fiquei pensando assim, olha que concepção, né? Da infância, e o Benjor está aqui nesse momento. Né? Parece onipresente, ele é meio entidade nesse sentido. Mas por falar em Benjor e Gil, né? Eu acho que você também, ouvindo a tua música, vendo as tuas parcerias e referências, claro que tem Gilberto Gil, obviamente, mas também tem muitas participações nos seus discos mais recentes. O Ben Gil, né, que por acaso estava aqui ontem à noite, com a Manhana tocando. Eles morando no Brasil, como é que funciona para ti criar essas pontes, sabe? Eu sei que são artistas brasileiros, obviamente, e com rede social ficou mais fácil desse contato, mas como é que funciona essa troca, essa criação coletiva, né? Uma vez que tu está um pouco... Está distante, mas, assim, claro, a internet aproxima, mas como é que funciona esses convites, né? E essas parcerias, de onde e como elas vêm? Se é tu que parte ou alguém indica, amigos em comum? Sou eu, geralmente. Assim, o Ben, a gente é parceiro desde 2014. No Tudo Está Dito, eu lancei, fui fazer, o selo era Maravilha 8 do Rio, que estava lançando, e eu fui fazer o show do disco. E era com o Domênico e o Bruno de Lulo, que tinham gravado no disco, e eles falaram, pô, chama o Ben para fazer guitarra no show. E aí o Domênico chamou, mandou o meu primeiro disco, e o Tudo Está Dito também mandou Gozo e Tudo Está Dito, e ele topou, veio para o estúdio ensaiar e a gente virou amigo. E a Ana veio no mesmo dia, Manhana. Ela veio no mesmo dia, e a gente virou, tipo, melhores amigos naquele dia. E o Dom também estava aqui, é o filho... O mais novo da Ana, com Ben, acho que tinha um ano e pouco na época. E aí as outras participações é tudo muito orgânico, assim. Ou às vezes eu pergunto, tipo, eu perguntei para o Ben quem deveria cantar Love's Will, que é uma canção minha com o Ben. E aí ele falou, pô, chama o Rubel para cantar. E aí eu chamei, mandei mensagem, o Rubel estava voltando da Chapada Diamantina e falou, pô, você me encontrou no melhor momento, estou voltando da Chapada, quero super gravar. E aí a gente gravou. Manhana já era minha amiga, no Real, e aí chamei, ela topou também. E Malu, que foi, acho que a primeira participação, na verdade, foi Malu Magalhães, que foi no Tudo Está Dito. A gente se conheceu em 2010, no festival em Toronto. Malu tinha 15 anos ou 16, fazendo um show sozinha, voz e violão, num palco assim gigante. E aí eu falei, essa menina é louca. Já gostei dali. E a gente virou amigos, assim, somos muito próximos, assim, real mesmo. E aí, Malu, eu estava gravando Tudo Está Dito com o Luizão Pereira, que foi o produtor do meu segundo disco, do Tudo Está Dito. E a gente falou, pô, a gente precisa de alguém para cantar essa música. Aí eu falei, pô, Malu. Aí eu mandei por e-mail, acho que foram, tipo assim, 10 minutos depois ela respondeu, sim, amo. Mas você deixa eu fazer a arte do disco? Sério? Ela perguntou, nesse e-mail. Falei assim, óbvio, poxa, por favor. E aí ela gravou e fez a capa e toda a arte do Tudo Está Dito. Então é tudo muito assim, é a vida, sabe? Ou eu conheço alguém, ou conheço por... Nunca, tipo, vou atrás de alguém por... é fulano ciclano que está bombado, está hypado, quero gravar. Não. Ou eu pergunto para alguém, ou eu conheço... ou eu, sei lá, me apaixonei pela pessoa, quero que a pessoa grave no meu disco. É tudo muito orgânico mesmo. E o lado
compositor agora, né, Bruno? Porque, assim, algumas pessoas também gravaram. Como é, assim, ouvir a tua música? Já teve alguma experiência, alguém gravou e tu não gostei muito, mas eu não posso falar? Já? Já. Ah, sério? Já. Mas não falasse, né? Não posso falar, não. Ah, é verdade. Não. Mas me diz, das gravações, qual é, ou quais são as que mais gosta? Isso aí tu pode falar. Poxa, a que eu mais gosto, aí é desleal. Pode ser várias. Então, Manhana gravou, e é uma canção que eu escrevi para ela, e, na minha opinião, Ana, ela tem a voz mais bonita do Brasil, assim, da atualidade. E eu digo isso desde 2014, quando eu a conheci. Cato também gravou, e ela gravou no... Acho que é o disco também chamado Cato, né? Não vou lembrar o nome agora, mas gravou um samba, mas não gravou como samba. Eu escrevi como samba, e aí ela decidiu que era rock and roll. Não queria samba. E Márcia Castro também já gravou. E Letrux está cantando agora no show, Letrux Alternativa, Vicente, que é uma música minha, e que eu vi ontem. Cheguei em casa, eu estava no show da Ana, e aí cheguei em casa e um amigo tinha me mandado um vídeo de Letrux cantando. E lindo também. E outras cantoras também, eu não vou lembrar todo mundo agora, mas enfim. Tu oferece as músicas ou elas te pedem? Geralmente pedem, eu não... Assim, eu cheguei a mandar uma música para Gal, que a Gal ia gravar. E eu ia abrir o show da Gal em Londres no ano que a Gal faleceu. E era 15 de novembro de 2022, e Gal faleceu, acho que no dia 9, alguma coisa assim. Então, é uma das coisas que eu fico mais triste, assim, triste pensando que não vi uma música minha gravada pela Gal. Ela tinha show agendado para cá, meses antes de falecer, aqui para Casa da Música. Mas, Bruno, eu estou super contente em falar contigo, mas outra coisa que eu ia te perguntar, esse processo de composição teu. Sim, a composição. Há 2 semanas atrás eu tive com o mestrinho em Lisboa, e o mestrinho disse, olha, cara, realmente, quando eu estou triste, vem as melhores coisas. Adoro ficar triste para compor. Então, eu não sei se eu queria que ele seja uma pessoa feliz ou triste, né? Você fica querendo que o artista que você gosta fique estar sempre triste para poder estar produzindo. Como é o teu processo de produção, as canções, especificamente? Assim, um belo dia, pode ser da forma como foi, né? Inspiração, ou existe um ritual também para fazer esse tipo de produção, sabe? De composição. Amanhã, semana que vem, eu vou trabalhar compondo. Não tem, não. Às vezes, sim. Quando é tipo parceria, tem algumas canções de parceria com o Jumiaki, que é um compositor japonês, em que ele manda tudo muito pronto. Ele já manda a melodia, já manda como a música vai soar, e aí eu tenho que escrever na métrica certinha, porque japonês, ele realmente é perfeccionista. E aí, geralmente, ele quer que eu componha, que eu grave voz também. Geralmente, uma música minha, nos meus discos, ou é um take que eu gravo, ou é no máximo 3. Com o Jumiaki, eu já gravei 27 takes de uma música. Tá? É realmente tortura. Mas o processo de composição, para mim, ou é assim, com parceiros que me mandam melodias e eu componho, ou mando letra para o Domênico vai musicar. Quando sou eu sozinho, que é a maioria, é muito orgânico. Às vezes, tipo no Leão lá de Senjuba, último carnaval que eu fiz aqui, é uma canção que eu escrevi durante a pandemia, que eu acabei de levantar da cama, e na cama eu escrevi, porque Malu falou que era para eu escrever uma canção com a mente molinha. Assim, você acabou de acordar e componha. Teste para ver se você... Ela falou que ela geralmente faz assim. E aí eu levantei, sentei na cama, aquela posição assim de yogi, e aí escrevi a música. Mas as outras, Vicente, que é a que Letrux está cantando agora, eu fiz essa canção, eu escrevi em Santa Teresa, no Rio, depois de conhecer o Vicente da música, num café. Eu vi uma vez na vida, saí ali de Santa Teresa no caminho para a Glória, descendo, ver a música inteira, assim, de uma vez só. Então, ou é assim, ou é muito natural, assim, a música baixa se manifesta,
ou eu vou trabalhar ali por anos de uma canção, agora eu vou ao meu próximo álbum. Eu acho que tem provavelmente uma música que eu trabalhei desde 2007, que eu tenho trabalhado nela. Que não é comum. Geralmente eu faço e lanço e está pronto. Mas às vezes acontece de demorar também. Isso me lembrou o Paul McCartney, né? Que o Yes dele escreveu mais ou menos assim. Também ele acordou no meio da madrugada, disse, olha, estou com uma música na cabeça. Sentou e saiu Yes, né? Que é um clássico. E acontece também comigo, às vezes no meio da madrugada, às vezes eu posso estar aqui, vi uma música e eu tenho que ir para ali atrás do piano para escrever. Eu lembro uma época que eu trabalhei como barista num café e aí era muito engraçado que eu estava atendendo os clientes, as pessoas de manhã, sozinho e uma música na minha cabeça e eu falei assim, espera só um segundo. Aí eu fui com o meu telefone gravar e aconteceu várias vezes isso, assim. Ou na rua. Mas essa coisa do mestrinho, da tristeza, eu não tenho. Quando eu estou triste, eu não diria não componho, mas geralmente eu componho inspirado, instigado por alguma situação, sabe? Ou é tipo a última situação assim parecida que eu tive foi na Bahia, eu estava indo de Salvador para Morro de São Paulo no Carnaval. E aí, posso contar? Pode. Vou contar, tá, gente? Eu tava num barco e aí tinha um casal me olhando muito. E eu flerto muito, às vezes sou tímido, às vezes não sou, às vezes eu tô assim, mais flirtatious. E aí eu comecei a flertar até que o outro começou a brigar com o parceiro porque estava flertando comigo. Aí começou uma briga, assim, a gente desembarcou, começou uma briga ali dos dois ali, e eu sem entender nada, achando que, pô, relacionamento aberto, poligâmico, na minha cabeça já tinha feito toda uma história. Daí eu fiquei com medo de apanhar. Quando eu desembarquei em Morro de São Paulo, eu comecei a andar rápido, assim, bem rápido para não apanhar. Quando eu cheguei na praia, assim, no meio do nada, que eu fui para casa de uns amigos que moram na 4ª praia, em Morro de São Paulo, que é mais isolado, da vila, quem conhece deve saber como é. Quando eu cheguei, assim, era só mar e eu. E o fim da tarde, aquela luzinha, sabe, só um pouquinho assim de luz. Aí eu comecei a compor. Assim, no meio do nada, sozinho, eu comecei a compor. Então, acho que é uma forma de expressar mesmo, sabe? É um canal, eu não sei o que é. Porque a violência era só uma tara rara, né? Quer dizer, uma coisa Exato. tranquila. É isso. A gente já está caminhando para o fim, né? Um papo bem rápido, não é uma pena. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse novo projeto. Afinal, os anteriores estão no Spotify, as pessoas podem acessar e tal. Mas o que é que você está fazendo de projetos novos também? E se a tua ligação... A gente estava pouco, antes de eu entrar rapidamente falando sobre cinema, se tu também tem uma ligação, ou pelo menos uma vontade, né, de produzir canções para cinema, especificamente para trilha, sabe? Pronto. Na verdade, eu quero atuar, porque eu comecei como ator. Eu comecei no teatro. Eu vim do teatro na Bahia, fiz teatro na Bahia. Eu queria muito atuar em cinema, mas... Próximos projetos, a gente está lançando o ato 1, e aí, ainda no segundo semestre, vai ter o ato 2, com Divina Graça, Tudo Está Dito e Gozo. Já terminei o meu próximo álbum também, que é todo em inglês. Vai ser o primeiro da minha discografia, que é completamente em inglês. Um pouquinho de francês, também espanhol. E... daí tem mais 2 discos que eu não posso falar sobre, dos outros projetos, mas eu acho que o próximo vai ser em inglês. Então, a discografia completa ainda esse ano, né, com ato 2, e depois... E aí, se o Kleber quiser me convidar para fazer um filme, ok, vou amar. Você falar em teatro, é interessante isso. Eu estava vendo ali a sua atuação. A performance também é uma coisa que chama muita atenção no teu trabalho. Acho que isso é muito bacana, sabe? Porque eu acho que a música... vendo artistas como você, se torna muito mais viva do que a música gravada, entende?
Por isso que a gente vê show. A gente vê entendo. show para ver o artista performar e aquela canção se tornar maior. Eu acho que você tem muito isso, né? Essa simpatia, essa força. Espero que o próximo disco também venha nessa... Que é difícil, que é uma coisa difícil, porque não é ensaiado, desculpa te interromper, não é ensaiado e é muito do dia, do momento, das pessoas. E, né, no início, talvez vocês perceberam, eu estava mais... Né, porque tem que... eu gosto quando tem, né, os vales, assim, né, que você vai altos e baixos. Gosto muito de cinema por conta disso também. Os filmes que eu mais gosto é por conta disso, por ter altos e baixos e, né, picos e vales. Então, acho que no palco é muito isso, assim. Eu gosto de ter aquele momento meio teatral, porque é muito especial também estar no palco, né? É muito poderoso, é muito único. Toda performance é a última. Eu costumo dizer que todo show que eu fizer é o último show. Hoje foi meu último show da vida, porque eu nunca mais vou fazer igual a hoje, né? E a vida é isso, a gente está num corda bamba, então pode ser que seja também o último show. Então eu encaro como o último. Às vezes eu fecho o olho assim. Gente, quando eu fecho o olho, vocês nem sabem onde eu estou. Não estou aqui. Não estou mesmo. Então tem isso, mas aí você está na frente das pessoas, você não pode viajar completamente, né? Você não pode sair de si e não existir mais. Aí não vai ser legal. Então eu vivo ali, eu sei que o microfone está ali. Tem uma técnica que é, sempre que você está perdido, tem um ponto. Então o microfone é o meu ponto ali de volto, me acho ali. Mas já teve show que eu não conseguia falar absolutamente nada depois do show. Assim, teve um show em Montreal que me entrevistaram depois do show e que depois eu fui assistir e não era eu. Mesmo assim, não era. Eu estava completamente transtornado, assim. O que eu falava não fazia sentido nenhum. Hoje tá fazendo sentido, né? Que bom, que bom. Porque foi um show mais, né, vocês aqui e tal, sala de casa. Tal. Mas às vezes eu tô fora de si. Eu vou só parafrasear o João Bosco e o Aldir Blanc para dizer uma coisa que eu senti agora. Que bom que teu coração tropical não está coberto de neve, né? Tá entendendo? Então, assim, obrigado pelo papo. Obrigado por essa leveza e por essa música tão colorida e por essa energia, né? Eu tô olhando para ti, tô rindo, assim. É uma figura que, né, que pessoalmente já lhe dá alegria. A gente não se conhecia pessoalmente, se conheceu agora, mas que bom. Obrigado pela sua música, por estar no Porto. Eu que agradeço. Espero que você volte em breve para a gente se encontrar em outros concertos e em outros papos. Você achou que era só a melancolia, né? Eu também sou alegre também. É isso. É muito. Obrigado pela presença de todos e todos. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado.